Por que o santuário era tão importante para o povo de Israel? Nós vamos entender um pouco mais sobre isso no estudo de hoje e também vamos estudar a reação de Daniel diante da visão das 2.300 tardes e manhãs. É agora no programa Escola Bíblica. Olá! Tudo bem com você? Que privilégio! Estamos juntos mais uma vez, começando mais um programa Escola Bíblica. Como é que você passou seu final de semana? Tudo na paz, tudo tranquilo, conforme o planejado? Estamos juntos em mais uma semana para estudarmos a Palavra de Deus. Estamos em uma temporada que eu vou te dizer de coração, particularmente para mim tem sido uma grande bênção. Tem sido muito especial meditar na Palavra de Deus e aprofundar um tema que é tão desafiador para a gente, que é o tema das profecias. E estudar o livro de Daniel tem sido muito especial. Lógico, a gente fica com aquele desafio, né, de tornar um assunto que às vezes parece árido na compreensão, mas fascinante quando a gente se aprofunda. Então, privilégio ter a sua companhia, poder estudar a Bíblia com você. Não esqueça, peça seu guia de estudos Profecias de Daniel. E eu tenho a certeza que você vai entender que a gente tem uma mensagem especial no Antigo Testamento, uma mensagem que aponta para o Messias, para o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos oferece a misericórdia e o perdão. E estudar o tema profético é extremamente essencial para a gente. Não esqueça, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp pedindo o seu guia de estudos. É o 129-8244-4449. 129-8244-4449. É bem simples, você coloca lá, só escreve assim, quero receber o guia de estudos, e aí você vai receber um link, vai escolher, vai preencher ali, colocar os seus dados, e aí você vai aguardar aí na sua casa, se você quiser receber o físico, ou você já pode baixar o PDF, tá bom? Então, se tiver dificuldade, pede para a moçada aí, em casa, todo mundo se reúne, peça o seu guia de estudos Profecias de Daniel. Vamos orar a Deus, estamos iniciando uma nova semana, vamos continuar, aprofundando agora, vamos para a segunda parte do estudo das 2.300 tardes e manhãs, que é a nossa lição número 12. Vamos orar? Pai do céu, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra, nos dê compreensão, nos dê entendimento. Para algumas pessoas, estudar este tema é mais tranquilo, pessoas que talvez tenham o conhecimento bíblico. Para outros, talvez seja um pouco mais difícil. Mas o mais importante é que Teu Espírito ilumina a nossa mente quando nós abrimos o coração. E é isso que fazemos neste momento. Abrimos o coração para estudar a Palavra. Nos dê entendimento. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Esse é o nosso propósito aqui na Novo Tempo, estudarmos a Palavra de Deus, levarmos essa mensagem a todos os lugares, em todo momento. E você sabe que a Novo Tempo, neste mês de agosto, a gente tem um sonho. Nós queremos estudar a Bíblia com mais de 20.000 pessoas por meio do WhatsApp. Como isso é possível? É através da nossa inteligência artificial, o nosso robô Esperança. E como nós podemos fazer isso? Com o apoio das doações dos Anjos da Esperança. Você já é um anjo da esperança?
Ainda não? Os anjos da esperança são os nossos doadores. E eu quero te convidar a ser um anjo da esperança. Hoje, a Novo Tempo já consegue estudar a Bíblia com mais de 10 mil pessoas através da inteligência artificial. Mas nós queremos dobrar esse número para 20 mil. Mas para isso, você sabe, existe um custo. Nós precisamos investir em servidores para armazenar os nossos conteúdos. E nós também precisamos aprimorar a ferramenta, o nosso robô Esperança. Mas, acima de tudo, nós dependemos das bênçãos de Deus e das doações do projeto Anjos da Esperança. Por isso, quero convidar você para que você compartilhe junto com a gente esta mensagem. Você que já tem estudado com a Novo Tempo e você sabe a importância da pregação do Evangelho, você sabe que a gente precisa levar isso mais longe ainda. Você usa o WhatsApp? Já pensou quanto seria, assim, significativo se mais pessoas pudessem aprender sobre a Bíblia usando a tecnologia, o WhatsApp? Então, esta é a sua chance de fazer uma doação específica para esse projeto. Faça uma doação neste mês de agosto específica. Minha doação é para que o Robô Esperança alcance mais pessoas. E você pode fazer isso através do WhatsApp agora. É o 12981766630. 12981766630. Diga, eu quero fazer a doação. Esta é a sua chance de compartilhar a Bíblia em qualquer hora e em qualquer lugar. Você sabia que com uma doação de R$20, você ajuda 5 pessoas a estudarem a Bíblia? Através do WhatsApp, sabia disso? Por isso, mande uma mensagem agora, 12981766630. Seja um anjo da esperança. Anjos da esperança. Juntos, a missão acontece. E esse é o desejo que nós temos no coração. Tá aí? Eu espero ter motivado você a compartilhar a palavra. Vamos lá? Abra sua Bíblia neste momento. Vamos para o livro de Daniel. A gente vai concluir, vamos ler alguns versos do capítulo 8. Deixa eu só abrir aqui, ó. A gente concluiu na semana passada a lição número 11, que foi a primeira parte da profecia das 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário. E hoje vamos começar a segunda parte. Quero recordar um pouquinho, rapidamente para você, o que a gente viu na semana passada, e aí a gente vai na sequência, porque o capítulo 9 de Daniel é um capítulo fascinante, como todos, né? Mas você vai ver como que Daniel está, como está o seu coração, o que ele deseja. Para isso a gente precisa fazer uma ligação do que acontece no capítulo 8. Então vamos lá, o que a gente viu na semana passada, rapidamente para a gente recordar, para você que talvez não esteja acompanhando, para você que está acompanhando, que tem o seu guia de estudos, que quer dar aquela conferida. Nós vimos no início da história da igreja cristã, houve uma extrema perseguição. A gente deu um lampejo sobre isso. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. E a gente até trouxe o texto lá, a frase de Tertuliano, que é uma frase famosa, que o sangue dos mártires é como semente. Como os cristãos não eram vencidos, o poder político religioso que representava a igreja dominante nesse período mistura a verdade bíblica com os costumes pagãos. Este poder político religioso, ele é apresentado como o chifre pequeno, depois da visão que nós temos do carneiro e do bode, tá? A profecia das 2.300 tardes e manhãs representam, a gente viu, 2.300 anos. Analisamos a expressão tarde e manhã, expressão essa que é usada lá no Gênesis, significando um dia de 24 horas.
No ritual do santuário, nós relembramos, o sacrifício da manhã e da tarde representam o sacrifício contínuo feito por Jesus em nosso favor hoje no santuário celestial. Por isso, a gente até estudou por que Daniel tem a visão, ele é apresentado um carneiro e um bode, porque está associado ao ritual do santuário, o carneiro no sacrifício diário e os 2 bodes no dia da expiação. Aprofundamos a compreensão do ritual do santuário para compreendermos o tema do dia da purificação, que acontecia uma vez por ano. Analisamos o que acontecia no dia da expiação e a visão profética dessa prática. Nós estudamos os 2 bodes, lembra? Um que era sacrificado, representando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo e para sempre eliminado a sua representação, o pecado na história da humanidade, e o outro bode que era lançado no deserto e ele morria no deserto, representando o inimigo de Deus no período dos 1000 anos e que carrega, que traz a culpa de todos os pecados. Ele não é o remissor, porque para haver remissão de pecados é necessário que haja derramamento de sangue. Por isso que o bode que é sacrificado, esse representa o Senhor Jesus Cristo. Mas ele é aquele que evidencia a culpa de todos os pecados da humanidade. Entendemos o que representavam os 2 bodes no ritual do dia da expiação, já estou enfatizando aqui. Vimos como a purificação do santuário apresenta o momento em que o pecado e seus resultados serão para sempre exterminados. Os últimos momentos da história, após a volta do Senhor Jesus Cristo, tem o período dos 1000 anos, em que nós entendemos definitivamente que o Senhor foi justo, o Senhor foi correto, os livros serão abertos, a gente já estudou isso, e tudo que estava escondido, tudo que estava escondido agora é trazido à tona. Ou seja, a gente percebe, aqueles que foram salvos perceberão quanto o Senhor foi um justo juiz. A purificação do santuário ilustra as fases do ministério de Cristo, nós trabalhamos isso, o seu sacrifício substitutivo, a mediação que é feita no santuário celestial e o julgamento final. Então, a gente aprendeu de forma resumida que Deus sempre terá pessoas fiéis a despeito das perseguições. O plano de salvar o homem é um tema que liga toda a história bíblica e na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, não existe diferença de quem é Deus e como Ele deseja salvar o homem. Hoje, Cristo está no santuário celestial intercedendo por nós. Por isso, o Senhor nos convida que nós nos acheguemos, que a gente esteja próximo do Senhor Jesus. Ele é o único que pode nos dar a salvação, é o único que pode interceder por cada um de nós. Então, esse foi um resumo do que a gente viu na semana passada. Retomando esse tema, eu só queria destacar aqui alguns detalhes que são importantes. O santuário foi o centro de adoração para o povo ao longo dos séculos. Quando a gente olha para o santuário e quando eles estavam no deserto, o santuário era como onde eles acampavam, eles armavam o santuário. Era prático, desmontavam. Eles tinham a presença do Senhor e a certeza da salvação através dos rituais diários e através do dia da expiação. Era significativo. Um breve histórico para a gente pensar aqui. Mateus 24, verso 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Na sequência, o Senhor vai apresentar sinais a respeito da destruição de Jerusalém, a respeito da destruição do templo, e o Senhor também vai apresentar os sinais a respeito do fim.
A gente não tem ideia do que esses textos, do que esse texto impacta o coração daqueles que ouviram. Porque o santuário, o templo, era uma referência. Ali acontecia, por mais que às vezes aquilo havia se tornado algo mecânico, mas ali acontecia, através daqueles rituais, um sinal de esperança para o povo. Era significativo. E pensar que um dia aquilo fosse destruído ou que não existiria mais, era impactante. Era como se perdesse uma referência espiritual. Mas o Senhor estava aqui apresentando definitivamente o verdadeiro significado do santuário e o verdadeiro significado do que acontecia ali, ele próprio, quando morresse. Uma breve história. Durante a peregrinação no deserto, o santuário acompanhava o povo, como eu mencionei. Quando chegaram a Canaã, ele foi fixado e durante o reinado de Davi, ele desejou edificar um templo, mas Deus não lhe permitiu por ter sido um rei extremamente sanguinário. Mas Salomão construiu o templo. Esse foi o centro de adoração daquele povo por séculos. O templo foi destruído por Nabucodonosor, nós vimos aqui no livro de Daniel. O templo foi reconstruído por Esdras e Neemias após o cativeiro. E a gente vai analisar isso historicamente, dentro da profecia das 2.300 tardes e manhãs, não só a reconstrução do templo, mas a reconstrução da cidade de Jerusalém, que era um referencial também para o povo. O templo foi reformado e recebeu o nome de Templo de Zorobabel, que era governador de Judá neste período, né? O templo foi reformado por Herodes e destruído no ano 70 pelo imperador romano Tito. Um breve histórico para você ter uma ideia, porque como isso parece um pouco distante da nossa visão cultural, mas talvez eu pudesse comparar, uma comparação muito simples assim, e muito distante do que era o santuário. Mas pense, você que vai a uma igreja, pense como é impactante, por exemplo, você olhar para a sua igreja, você que talvez ajudou até a construir a igreja. Hoje é o local que você adora, que você vai ali. Pense nessa igreja um dia sendo destruída. Esses dias eu, acompanhando as notícias, vi uma igreja de referência na Ucrânia que foi destruída num bombardeio. Como aquilo foi significativo para aquele povo, para aqueles cristãos. Então pense na destruição. Mas nós estamos falando não só da destruição do templo, mas da prática que estava envolvida no templo. O sacrifício que apontava para o Senhor Jesus. Então o santuário era esta referência religiosa, de identidade, sabe? Da presença do Senhor, da manifestação do Senhor ali naqueles momentos em que eles se apresentavam para o sacrifício. Então, quando a gente estuda historicamente e pensa na destruição do santuário ou ressignificar, ou talvez não fosse essa a melhor palavra, mas encontrar o verdadeiro sentido de todo aquele ritual que era agora o verdadeiro sacrifício sendo oferecido, mudar isto mentalmente era extremamente desafiador para aquele povo. Às vezes, para a gente, mudar a nossa visão ou ter uma compreensão correta de uma verdade bíblica também é extremamente desafiador. Você não concorda com isso? Que às vezes você, há tantos anos, vem numa prática e de repente você lê um texto ou recebe uma informação ou
tem uma compreensão maior e você diz assim, eu nunca tinha pensado nisso. É o que acontece através da destruição, mas também através do sacrifício de Jesus Cristo. Daniel 8,14, ele me disse até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Ou seja, não precisaria mais a morte do cordeirinho, porque o verdadeiro cordeiro estava sendo sacrificado. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Não, mas uma única vez, morrendo por todos os nossos pecados. Hebreus capítulo 9, verso 26 agora. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Ou seja, quando eu leio esse texto, o meu olhar vai para a prática diária do santuário e agora nós vemos que o Senhor está cumprindo aquilo que eles praticavam diariamente e no dia da expiação, o Senhor é o sacrifício. E quando o Senhor é o sacrifício, Ele é a esperança. E eu não preciso ficar escravo dos meus pecados. Eu devo ir a Ele. Assim como quando eles ofereciam o cordeirinho, eles eram libertos. Agora o verdadeiro cordeiro estava sendo oferecido e o pecado um dia será eliminado para sempre. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então toda essa referência, olha o que diz o verso 28, Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Essa é a simbologia, porque esta era a simbologia do dia da expiação. Eles tinham ali um resumo, um vislumbre melhor do que Cristo um dia faria. Morreria, mas entraria no Santíssimo e ele voltaria para sempre, voltaria para levar para sempre aqueles que foram até ele e entregaram a vida para ele. Assim como no ritual do santuário, no dia da expiação, aqueles que iam ali reconheciam seus pecados e confiavam que um dia o pecado para sempre seria eliminado. Ele voltará uma segunda vez. Então, pensar no ritual do santuário, pensar na purificação do santuário é ter a certeza de que um dia o juízo virá, mas um dia Jesus Cristo voltará a essa terra para levar os seus filhos. A verdade precisava ser restaurada e a compreensão do plano da salvação precisava ser esclarecido. Por isso, para os discípulos, foi até impactante, chocante, dizer que não ficaria pedra sobre pedra, mas que o Senhor voltaria. Só que, quando nós vamos ao texto bíblico, ao capítulo 8, verso 27, eu vou explorar isso a partir de amanhã. Daniel vê aquela imagem, aquela visão, não tem aquela visão, mas ele não a compreende. Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse.
toda essa visão do santuário e do que havia acontecido estava confuso na mente de Daniel. E aí, eu li o último verso do capítulo 8, o verso 27, e aí, 13 anos depois, a gente tem, aqui são os dois textos, né? Só para você ter como referência, a visão da tarde da manhã que foi dita é verdade, tu porém preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Quando nós falamos de um tempo profético, nós temos que pensar no início e no fim desse período. E não ficou claro para Daniel quando isso aconteceria. Quando o santuário definitivamente seria purificado. 13 anos depois, no primeiro ano de Dario, diz o capítulo 9, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu vou parar aqui porque eu vou continuar amanhã. O que acontece? Daniel tem a visão do capítulo 8, não entende essa visão. 13 anos depois, acontece a tomada de Jerusalém, o povo estava sendo liberto e Daniel pensa assim, puxa, mas eu não entendi os 2.300 anos. O que significa isso? Será que a libertação não chegou? Será que o Senhor tem mais tempo para nos deixar no cativeiro? E aí ele vai estudar as profecias de Jeremias. E ele sabia que após 70 anos, o Senhor traria libertação. E ele já estava ali, já está idoso, 68 anos haviam se passado. Está próximo da libertação. E ele não vê nenhum sinal de que eles estariam libertos. Ele não entende o que acontece, mas ele vai para a palavra. Talvez você não entenda tudo o que aconteça na vida, mas eu quero te convidar a ir para a palavra e para confiar no Senhor Jesus. E abrir o coração. A gente vai ver amanhã como Deus age de forma sobrenatural. A gente vai analisar como, primeiro, Daniel se coloca. Como Daniel abre o seu coração. Você tem dúvidas? Você não entende todas as coisas na sua vida pessoal e nem no geral? Vá para a palavra e confie no Senhor. Vamos orar por isso? Pai, assim como Daniel, às vezes a gente não entende todas as coisas, mas nós queremos ir para a palavra, para que o Senhor nos oriente, nos ajude, nos dê compreensão através do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Foi bom demais ter você nesses momentos, são muitas informações, mas elas são fascinantes, não são? E amanhã a gente vai ler verso por verso do capítulo 9 de Daniel. Eu convido você. Um abraço e até amanhã.